hoje eu vou mostrar pra vocês como vai ser mais um dia aqui na colheita, puxando arroz com o Landini. São 9 máquinas colhendo aqui nesse pedaço. Tem mais 3 cocotinhas lá pra trás, ó. Totalizando então 12 máquinas colhendo. A nossa turma aqui são 12 graneleiros. Lá tem mais 3. Então a turma aqui tá grandíssima. Deixa o joinha no vídeo aí e vamos ver como é que vai ser esse dia de hoje. Bora que bora! Atravessou tudo. Ai, meu Deus. Por que que essas coisas só acontecem comigo? E essa aqui é a lavoura do arroz híbrido. Tiraram a amostra recém aqui, deu 22,8 de umidade, dando em média 11 minutos, 12 minutos aqui para encher uma caixa da máquina. Top a lavourinha aqui. Aqui tem 4 nesse pedacinho aqui. Lá de lá tem mais 5, né? Já peguei aqui uma caixa da TX. Vou encostar agora naquela 6090 ali, quando ela der graneleiro ali. Tá faltando caminhão. A área que as 11h75 estão colhendo é uma área de arroz comum, né? Que não é híbrido. E aí não pode misturar. Então quando vai uma carga de lá para a moega, tem que esperar esvaziar a moega para aí sim descarregar esse aqui. E aí de vez em quando dá uma paradinha aí. A recente tinha uma fila ali, ó. Olha a fila que tinha aí de granel esperando para descarregar. Só cuida aí, gurizada. Temos pior que os velhos aqui, fim de mês,
nas lotéricas. Esse ano, a segunda caixa que a gente pega aqui com o graneleiro tá sempre sendo parado, né? Ano passado as máquinas iam andando e colhendo. Agora esse ano mudemos aqui, fizeram uma reunião. E aí, como são 42 colheitadeiras, fizeram uma conta lá, se cada uma coloca um saco por dia fora, vai dar 40 sacos em um dia, né? E acontece, né? Qualquer rateadinha aqui, com essas taipas, com esse terreno aqui que a gente trabalha, no barro, é comum você dar uma... Ou porque enche demais, ou porque tá descarregando ali, o greleiro escorrega na taipa ali e já não volta. E não dá tempo do maquinista parar. Tem outro já descarregando. Para nós aqui do graneleiro até melhor, né? Facilita mesmo aqui. Como os graneleiros não tem a capacidade de carregar 2 caixas bem cheias dessas máquinas aí, pelo menos das verdes, né? Essas amarelas até vai bem tranquilo ali, mas aquelas verdes lá são mais de 100 sacos. E aí fica virando quase tudo ali. Melhor para nós também, que mais produto vai lá pro silo. Como a gente também ganha junto aqui, só venha nos ajudar. E o tempo, ó, já vem se preparando, né? Hoje é sexta-feira, dia 20. Para amanhã tá marcando mais uma chuva. Comenta aí o que é que vocês acham dessa modalidade aí de descarregar sempre parado. Como é que vocês fazem aí? Esse ali meteu um cargão ajeitado. Vem procurando ela ali pra conseguir sair, ó. Ah, ele vem apavorado ali, ó. Quase querendo trancar já o graneleiro. O graneleiro vem se trancando ali, ó. Embuchando, embuchando. Quase. Não sei se ele chega lá. Trator aqui tá xoxo. Olha como é que tá a primeira soja plantada aqui, ó. Mais uns 15 dias. Acho que já começamos também aqui na colheita da soja, gurizada. A ideia esse ano aqui é fazer turno, para aproveitar o máximo aqui da máquina, né? Então vai ser uma loucura essa colheita aí. Cheguemos aqui de novo. Já de novo estão tudo parado. Lá atrás tem mais um.
O problema é chegar perto ali de onde eles estão conversando ali, que ali é só sangue e leite. Eu entendi a referência. Que ventania, rapaz. Vai. Bom que já vai tirando as impurezas e a casca já sai quase toda. Esse arroz aqui quase sempre ele dá mais falhado do que os outros, né? E é um pouco mais quebrador também. Parte do engenho que ele é mais fracão um pouco. É um movimento bárbaro, né? Hoje de manhã a gente estava aqui na volta, aqui fazendo as manutenções aqui. E aquela máquina ali estava parado aqui assim, ó. E aí um esqueceu, já deu com o graneleiro. Deu bem no arco do graneleiro, no cano assim, empurrou ele pra lá. A máquina ficou parada aí, não sei se é por causa disso, né? Mas é perigoso aqui. Tem que estar sempre 110% atento aqui em tudo. Ah, não. Aí, ó. Tolou no seco. É uma doença, é barberice. Começou a pingar, os guris estão bem loucos. Pegar essa aqui agora. Vamos ver se dá tempo de chegar lá ainda. Antes do caminhão portear, né? E branqueando de chuva lá. Tá calé pau, Marco, velho, que a chuva vem chegando. Tinha que dar pra terminar. Vai pra trás da coxilha, já vem chegando. Os caminhões, se não estão aí, não desce mais, né? Só enlonando e levando embora lá pras casas. Daqui eu não consigo enxergar se tem caminhão ali ou não. Aí, se deu só o balão, seguiu metendo para não perder tempo. Porque a chuva vem chegando. Estão dizendo que esse ano a chuva vai acabar atrapalhando aqui a colheita, né? Vai chover agora mais seguido, bem na época da colheita. Tomara que não, né? Já teve anos que aconteceu isso. O perrengue é grandíssimo, né? Teve anos que a gente teve que trazer o arroz da lavoura lá direto lá para os silos, porque chovia praticamente todas as noites. E aí de dia dava esse vento aí, né? Sol, e seguia colhendo.
Mas era uma função e dificuldade também, né? Pra tá transportando, imagina um arroz no graneleiro daqui até lá nos silos. Aí complica. Tomara que não, né? Tomara que erre essas previsões deles. Tá, que foi quanto deu tempo da gente enlonar. Chegou mangas água. Pegar agora a Kombi lá e furar o mundão aí. Se ela chegar lá nas casas ainda. Olha só! Rapaz, eu comi barro aqui, cara. Ontem, com aquela chuva, ainda deu tempo de terminar. A gurizada terminou lá a parte do híbrido. O resto vai tá muito verde. Então agora vamos entrar nessa aqui, ó. Essa aqui é a variedade 31, né? Olha aí o caminhão, vai ser foi lavoura dentro. Resultado da última chuva aí do último dia, ó. Com a água empoçada aqui. Mas tá vazio, né? Ele tava indo pra lá recém pra carregar. Eita. Agora tu imagina carregado pra sair daí. Peguei hoje aqui o Landini 190. Esse aqui não é duplado, né? Ele tem só uma roda ali traseira ali mais larga um pouco. Aquele que eu tava com problema ali no cilindro da embreagem. Começava a bombear muito aqui enquanto tava descarregando. Daqui a pouco não desgatava a marcha mais aqui, né? Tava um perigo. Debriava aqui, não tinha nada, tinha que soltar e bombear até que conseguia soltar a embreagem aqui. Então tá perigoso, né? Quando vem eu derrubo um cara lá de cima com um cano. Au! As duas cocotas estão bem reguladinhas. Deu caixa juntinho aqui. Essa lavoura aqui a gente tava com uma dúvida se ela ia produzir bem esse ano ou não. Antes de colocar água, eles tinham feito uma aplicação aqui e acabou intoxicando ele, né? Os guri colocaram água e aí, ao invés da planta melhorar, umas começaram a murchar e outras acabaram morrendo. Então tiraram a água dela e aí, com o tempo, a lavoura foi se recuperando. Atrasou bastante aqui também o ciclo dela. Eu acho que quase 20 dias a mais levou aqui até largar o cacho. Mas a lavoura se recuperou bem. E agora vamos tirar as dúvidas aqui quanto à produção dela, né? Vamos ver então. Ai, ai, ai. Não vou botar a terceira, se eu parar aqui já é. Pegou as taipas dele comprido. Peguei duas caixas das cocotinhas e uma da TX. Ainda bem que as taipas estão mole. Corta elas. Senão eu já tinha ficado ali já.
tentar sair meio atravessado, né? Se não pegar os de topo assim, pegar os meio enviesados ali. Ah, senão já tinha ficado. Dentro de sair reto ali. Ah, meu Deus. Não faz isso comigo. Não adianta querer insistir, né? Que vai só enterrar cada vez mais. Tem que descarregar, não adianta. É, mas não fui só eu não, hein? Olha lá, ó. Ah, não vem que não tem. Eu vi que tava demorando demais pra passar aqui do meu lado. Aí isso é complicado essa parte que ainda eles entraram colhendo bem numa ladeira ali com os taipas atravessados. Aí judia aqui do pobre do operador truqueiro. E veio de Geraldo. Vamos ver se ele vai se lembrar daquele dia lá que eu ajudei ele. É só ver. Vamos ver se sai carregado mesmo. O Geraldo me chutou ali. Tá mais firme. Vai embora. Onde a taipa tá firme, o cara tem que cuidar, né? Senão é perigoso quebrar uma ponta de eixo. Tem que estar sempre de olho nas taipas, se tá muito firme ou macia, né? Quando elas estão macias, o cara pode tocar. Agora aí, ó. O cara toca aí, capaz de virar ou quebrar uma ponta de eixo. Essa parte embarrada ali da estrada ferrou com tudo. Tem que estar fazendo tudo aqui meio de improviso agora. O viradouro fica ali para trás, né? Seguindo aquela estrada ali. E aí agora a gente tem que carregar aqui no trevo. Tudo meio de improviso, meio apertado. A máquina tá ali limpando agora a beirada ali. Tirar essa parte aqui também. Os caminhões encostar aqui. Mas é tudo no modo improviso aqui, precário, por causa do barro. É como a gente sempre diz, né? O arroz seca ligeiro. O problema é a estrada aqui, que até firmar, até dar condições, tem que ir meio a trancos e barrancos aqui. A máquina agora vai limpar esse outro lado aqui, né?
A gente consegue encostar dos dois lados e ficar esperando agora aqui para encostar no caminhão ali, ó. Mas vai dar tudo certo. Nem se estressando. Aquele lá não saiu, ó. Teve que descarregar. Ali tava mais feia a pegada. Vamos ver se sai agora. Agora foi, ó. Tava muito na subida ali com as taipas atrapalhando. As máquinas já estão quase tudo cheio de novo, ó. Que aguaceiro juntou com essa chuvarada aí. Ó, o operador subiu ali pra dar uma analisada. É arroz mesmo. Os grandões também atolam, ó. Terrado aí, ó. Agora é minha vez de acudir o Dodô, ó. Segueira. Vamos ver se o meu puxa, tentar de ré ali, sem desprender o graneleiro. É só dar uma firmadinha que ele sai. Ai, quer molhar os pezinhos aí. Eu não quero ir muito pra frente, senão depois na hora de dar ré o gralheiro vai se atravessar. Tá na quarta. Atravessou tudo. Mas deu certo. Vou mostrar pra vocês ali como é que tá essa soja aqui, ó. Soja do pivô, né?
Esperar um pouco, não adianta, vai faltar caminhão agora. Olha o buracão que abriu aqui. Dá uma olhada a quantia de vagem disso. Tem vagens aqui com 4 grãos, né? Aqui já tem uma. Aí. Que soja, gurizada. Se não dá 100 aqui, vai dar quase. Vamos ver, daqui uns tempos já temos aí colhendo. Mas bota sair arroz essa lavoura aí, tia. Parece que melhorou até essa intoxicada aí que deu nesse arroz aí. E é um caminhão atrás do outro, né? Que beleza. Já tem outro esperando aqui já. Vai sobrar arroz na lavoura aqui, eu acho. O caminhão não vem mais. Bora para mais um dia de colheita. Tô levando um diesel lá para completar as máquinas. Aqui até que, por enquanto, até quando eu tô gravando esse vídeo aqui, a situação do diesel aqui tá tranquila ainda. Não tá faltando. Tá sempre mantendo aqui os reservatórios. Mas a situação no estado aí, que eu vi notícias, né, que Uruguaiana já tem até lugares aí que estão pagando mais caro para garantir o diesel, né, na empresa. Então vamos ver daqui para frente como é que vai ser a situação aí. Aqui por dia vai em média uns 2.500, 3.000 litros aí para abastecer todo esse maquinário aqui, só nessa turma aqui da gente, né? Terminemos o lado de lá do valo, que é o 31. Passemos agora para esse pedaço aqui do boiadinho, ó. 902 a variedade. Padrão top também. Mais rápido para encher as máquinas do que lá. A CS aí já começou com os problemas elétricos dela de novo. O cara vinha colhendo bem de boa, daqui a pouco parou tudo ali, ó. Plataforma. Ontem também, de tardezinha, já começou a incomodar, né? Parte elétrica. Agora embalou a CS, ó. Agora não tem pra ninguém. Mexeram ali na placa dela, tinha um probleminha na placa, probleminha de curto. Só bora. Alguns momentos depois. Volta o cão arrependido, suas orelhas baixadas, amarela na velha. As outras só vão e ela vai até um pedaço e volta de novo pra lá. Ah, não. Aí não. Aí não rende nada. Ah, não. Problema elétrico de novo. Pelo que eu pesquisei desse arroz aqui, 902, o ciclo médio dele é 140 dias. Ele utiliza a tecnologia Clearfield, né, que permite o uso de herbicidas para combater o arroz vermelho. Ele também tem colmos fortes,
que traz uma resistência ao acamamento e uma boa capacidade de perfilhamento. Quem planta aí, quem utiliza, comenta aí para nós sabermos a experiência de vocês nessa variedade aí, pessoal. Temos encerrando aqui, ó, esse pedacinho aqui do Banhadinho 902. Melhor lavoura disparado desse ano até agora. Vai ser muito difícil ter uma lavoura melhor que essa qualidade aí. Isso é arroz para 380 seco, daí para mais. Agora partiu a gurizada aqui pro sistematizado, né? Os quadros. As cocotinhas já foram para lá de manhã, né? Agora lá também é esse 902 aí. Mesma variedade essa. Vamos ver como é que se adaptou lá. Lá era uma área que quando plantava arroz comum deitava tudo por causa do vermelho. Tirava toda a produtividade, né, da lavoura. Vamos ver agora como é que se portou com essa variedade aí, que é resistente aos produtos aí, fix, que elimina esse vermelho. Acompanhe cenas dos próximos capítulos. Simples que nos faz feliz. No Rio Grande é a nossa matriz.